Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Salmo 86, 1. A Bíblia é um livro vivo, capaz de atravessar gerações e falar diretamente ao coração em qualquer época. Mas há momentos em que determinadas passagens parecem saltar das páginas, como se fossem escritas para o exato instante que estamos vivendo. O Salmo 86 é uma dessas joias preciosas da palavra. Ele não é apenas um conjunto de frases bonitas, é o registro profundo de um homem que conhecia a Deus, que tinha intimidade com o Criador, mas que naquele momento estava quebrado, aflito, cercado por problema, precisando desesperadamente de socorro. Davi, o autor deste salmo, não escreve como um rei confiante na sua coroa ou em seus exércitos. Ele escreve como um servo, como alguém que reconhece sua fragilidade e depende totalmente de Deus. Isso é algo poderoso. Mesmo o homem mais influente de Israel, ungido de Deus, sabia que sem a presença e a intervenção do Senhor, ele nada poderia fazer. Quando Davi diz: "Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me", ele está usando uma linguagem de intimidade e urgência. Ele não está apenas falando com Deus, ele está clamando para que Deus se aproxime, para que se incline e ouça cada detalhe de sua súplica. É como uma criança chamando o pai para se abaixar e olhar nos olhos, para sentir que está sendo verdadeiramente ouvida. E veja como ele continua: "Pois estou aflito e necessitado." Aqui não há máscaras, não há orgulho, não há aparência de força. É a verdade nua e crua de um coração que se reconhece pequeno. Diante da grandeza de Deus, isso nos ensina algo profundo. Não precisamos, e nem devemos, esconder de Deus as nossas fragilidades. Ele não se afasta de um coração quebrantado. Pelo contrário, como está escrito em Salmo 3, 4 e 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Talvez você esteja passando por um momento assim, sentindo-se aflito, sobrecarregado, sem forças para continuar. Talvez olhe para todos os lados e não veja saída. E é exatamente nesse lugar que este salmo ganha vida, porque ele mostra que a primeira e mais importante atitude não é buscar uma solução imediata, mas buscar a presença de Deus, é clamar para que Ele se incline e ouça. Se essa mensagem já está falando com você, não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Versículo 2. Protege a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Aqui vemos a base da confiança de Davi. Ele não está dizendo: "Protege-me, porque eu sou perfeito", mas sim porque ele é fiel a Deus. A fidelidade na Bíblia não significa ausência de falhas, significa um coração comprometido, que mesmo tropeçando, volta-se para o Senhor. Quando ele diz: "Tu és meu Deus", não é apenas uma declaração religiosa, é uma declaração de propriedade e aliança. É como se dissesse: "Eu pertenço a ti, Senhor, e confio que o Senhor cuida daquilo que é teu." Essa é a chave para vivermos com paz. Mesmo em meio ao caos, saber que não somos donos de nós mesmos, mas que pertencemos a um Deus fiel e poderoso. Davi completa dizendo: "Salva o teu servo, que em ti confia." E essa é uma frase que atravessa a história do povo de Deus. A salvação sempre foi, e sempre será, para aqueles que confiam no Senhor. Provérbios 1 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Versículo 3. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. A palavra misericórdia aqui carrega o peso de alguém que sabe que não tem nada para apresentar como mérito. Misericórdia é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos e nos poupa daquilo que mereceríamos.
Davi não diz que clamou uma vez ou algumas vezes, mas que clamava sem cessar. Isso mostra perseverança. Não é orar uma vez e desistir, mas continuar buscando, continuar clamando, porque sabemos que o Deus que ouve também responde no seu tempo. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente, justamente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desistir. Davi estava vivendo isso na prática. Menos ele não parava de buscar o Senhor. Se essa palavra está fortalecendo a sua fé, já deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe e se inscreva, para que juntos possamos espalhar a mensagem de esperança que vem da Bíblia. Versículo 4. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Aqui Davi nos mostra algo precioso. Mesmo em meio à aflição, ele pede por alegria. Isso parece um contraste menos. Afinal, quando estamos passando por crises, a alegria parece distante, mas Davi entende que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias, e sim da presença de Deus. Quando ele diz, elevo a minha alma, ele está descrevendo um ato de entrega total. Ele está dizendo, Senhor, aqui está tudo o que sou menos meus pensamentos, minhas emoções, meus medos e meus sonhos. Tudo está diante de ti. Essa entrega é o caminho para receber a alegria que vem do alto. Filipenses 4:4 nos lembra: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Paulo, assim como Davi, sabia que a verdadeira alegria nasce do relacionamento com Deus e não das circunstâncias externas. Talvez você esteja precisando dessa alegria hoje, e ela está disponível para todo aquele que, como Davi, eleva a sua alma ao Senhor. Versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Essa declaração é uma das mais belas de todo o Salmo. Davi não está falando de um Deus distante ou severo, mas de um Deus bom, perdoador e rico em misericórdia. E perceba, ele não diz que essa misericórdia é para alguns ou para os mais santos, mas para todos os que invocam o Senhor. Essa é uma verdade que atravessa toda a Escritura. Em Joel 2:32, encontramos a mesma promessa. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que não há limites para o alcance do amor e da graça de Deus. Se essa mensagem está tocando seu coração, já aproveita para ativar o sininho, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para não perder nenhuma palavra de edificação. Versículos 6 e 7. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Aqui vemos a convicção de Davi. Ele sabe que Deus ouve e responde. Essa certeza não é teórica menos. É fruto de experiências anteriores. Ele já tinha visto Deus agir em momentos críticos de sua vida. O detalhe importante é que Davi não diz, talvez tu me responderás ou espero que me respondas, mas sim, tu me responderás. É uma fé que se apoia no caráter imutável de Deus. Isaías 6:5 e 24 confirma essa verdade. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu já os terei ouvido. Essa é a grande segurança daqueles que pertencem ao Senhor. E repare que Davi fala sobre o dia da angústia como algo certo. Ele sabe que a vida tem momentos assim, mas também sabe que em cada um desses dias, ele pode clamar e receber resposta. Versículo 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Davi declara a singularidade de Deus. Ele não está dizendo que existem outros deuses verdadeiros, mas que, comparado aos falsos deuses adorados por outros povos, o Senhor é incomparável. Nenhuma obra humana, nenhuma força, nenhuma entidade inventada pelo homem pode se igualar às obras do Deus vivo. Essa afirmação ecoa o que está escrito em Isaías 46:9. Lembrem-se
das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Versículo 9. Todas as nações que fizeste virão, e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Aqui, Davi olha para o futuro, e vê um quadro profético. Todas as nações se curvando diante de Deus. Isso aponta para o dia em que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 10-11. Essa visão de adoração universal nos lembra que o Deus que ouve nossas orações pessoais também é o Rei soberano sobre toda a terra. Ele governa a história e conduz todas as coisas para o cumprimento do seu propósito eterno. Se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o Deus que é único e digno de todo louvor. Versículo 10. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. S2SDS. Aqui, Davi não apenas reconhece a grandeza de Deus, mas também a prova dessa grandeza, seus feitos maravilhosos. O Deus da Bíblia não é apenas um conceito teológico, ele é real e age na história e na vida das pessoas. Quando Davi diz S2SDS, ele está reafirmando a exclusividade do Senhor. Não há concorrentes na Ohahivei. É a mesma verdade, proclamada em Deuteronômio 4:39. Reconheçam hoje, e tomem ao coração, que o Senhor é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Essa declaração nos lembra que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que ouve as nossas orações hoje. Versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para contigo. Esse versículo é um pedido humilde e profundo. Davi não está pedindo apenas livramento ou vitória sobre seus inimigos. Ele quer aprender o caminho do Senhor e andar na sua verdade. Isso revela que seu maior desejo é agradar a Deus, e não apenas resolver seus problemas. Pedir para Deus ensinar o seu caminho é reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos ser guiados. É admitir, como está em Jeremias 10:23. Sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. E o pedido por um coração fiel mostra que Davi sabia que o maior perigo não estava fora, mas dentro dele. Mais perigoso que os inimigos lá fora é um coração dividido aqui dentro. Se essa palavra está te edificando, já deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a andar na verdade de Deus. Versículo 12. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei para sempre o teu nome. Depois de pedir para ser ensinado, Davi promete responder com louvor. Isso nos mostra que a verdadeira adoração nasce de um coração que conhece a verdade de Deus. Não é apenas cantar músicas bonitas, mas viver para glorificar o Senhor. A expressão para sempre mostra que Davi tem uma visão eterna. Ele sabe que a vida aqui é passageira, mas o louvor ao Senhor é algo que continuará na eternidade. Isso ecoa o que João viu em Apocalipse 7:10, onde multidões de todas as nações adoram a Deus eternamente. Versículo 13. Pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. O Sheol era entendido como o lugar dos mortos, um símbolo de morte e desesperança. Davi reconhece que Deus o salvou não apenas de perigos físicos, mas também de situações que pareciam sem saída. Esse versículo nos lembra que, espiritualmente, todos nós fomos resgatados da morte eterna, através de Jesus Cristo, como está em Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Ó Deus, os arrogantes se levantaram contra mim. Um bando de homens cruéis procura tirar-me a vida, sem te considerar. Aqui vemos a realidade do contexto de Davi. Ele estava enfrentando oposição real, ameaças de morte. Mas o detalhe é que esses homens eram descritos como pessoas que não consideram a Deus. Isso nos mostra que a raiz da crueldade está na ausência de temor ao Senhor. Essa descrição continua atual menos muitos dos ataques que sofremos hoje, sejam físicos, emocionais ou espirituais, vêm de pessoas ou forças que não reconhecem a autoridade de Deus. Se essa palavra está abrindo seus olhos para a realidade espiritual, se inscreva agora. Ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas compreendam a importância de viver com temor e respeito ao Senhor. Versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Davi aqui faz uma pausa para contemplar quem Deus é, mesmo em meio à crise. Ele não está apenas descrevendo atributos divinos. Ele está se lembrando de que esses atributos são a base da sua esperança. A palavra compassivo nos lembra que Deus sente nossas dores, como um pai que se inclina para ajudar seu filho. Misericordioso indica que ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo o seu amor. Muito paciente. Fala sobre o tempo que Deus nos dá para arrependimento e crescimento. Rico em amor e fidelidade, mostra que o amor de Deus não é passageiro, mas constante e inabalável. Essa descrição de Deus é repetida em várias partes da Escritura, como em Êxodo 34:6, quando o próprio Senhor se apresenta a Moisés com essas mesmas palavras. Isso mostra que, ao lembrar quem Deus é, Davi estava se conectando à história e à promessa que o Senhor já tinha revelado ao seu povo. Versículo 16. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Esse pedido é profundamente pessoal. Quando Davi diz o filho da tua serva, ele está reconhecendo sua posição de servo, fiel, e lembrando a aliança que Deus tinha com a sua família. Ele não pede apenas livramento, mas força. Isso é importante porque muitas vezes Deus não remove o problema de imediato, mas nos dá a força para atravessá-lo. Em Isaías 4:0 e 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse versículo também nos lembra que podemos pedir para Deus olhar diretamente para nós, não como alguém distante, mas como um pai que cuida de cada detalhe da vida do seu filho. Se essa palavra está te fortalecendo, aproveite para ativar o sininho, compartilhar e se inscrever, para que possamos juntos continuar aprendendo e crescendo na fé. Versículo 17. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. O salmo termina com um pedido curioso, um sinal da bondade de Deus. Não se trata de um teste ou de incredulidade, mas de um pedido para que a intervenção de Deus seja tão evidente que até os inimigos reconheçam. Isso nos lembra que quando Deus age, até aqueles que não acreditam precisam admitir que foi a mão dele. Em Salmo 126:2 está escrito: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles. O fechamento do Salmo 86 é poderoso porque termina com testemunho. Tu me ajudaste e me consolaste. Davi não está falando de algo que ele apenas espera. Ele está declarando algo que já viveu. Essa confiança no cuidado de Deus é a âncora que sustenta o servo do. O Salmo 86 não é apenas um registro poético, ele é uma oração viva, nascida de um coração que já conhecia Deus intimamente, mas que, naquele momento,
estava mergulhado em um cenário de extrema vulnerabilidade. Muitos estudiosos entendem que Davi escreveu esse salmo em um período de perseguição intensa, possivelmente durante a fuga de Saul ou em momentos de rebelião interna em Israel. Ele não tinha apenas um problema, menos ele tinha inimigos, pressões políticas, desafios espirituais e uma alma aflita. E é justamente por isso que este salmo fala tanto conosco hoje. Embora nossas lutas sejam diferentes das de Davi, o sentimento de desespero, a sensação de estar cercado e a necessidade urgente da intervenção divina são experiências universais para todos que caminham pela fé. Quando ele diz no primeiro versículo: "Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me", está reconhecendo que Deus, embora seja o Senhor do universo, se importa com as situações pessoais e detalhadas de cada um dos seus filhos. É uma imagem linda. O Deus Todo-Poderoso, que sustenta galáxias, se inclinando para ouvir um servo aflito. Esse gesto de Deus se inclinar é visto em outros textos bíblicos. O Salmo 40, 1-2 diz: "Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro." Aqui vemos que a inclinação de Deus não é apenas para ouvir, mas para guiar, para colocar os pés do seu filho em um lugar firme. Se essa mensagem está abrindo seus olhos para o cuidado pessoal de Deus, já ative o sininho, compartilhe este vídeo e se inscreva para que possamos continuar juntos mergulhando nas Escrituras. Outro ponto profundo do Salmo 86 é a maneira como Davi combina petição e adoração. Ele não passa todo o tempo pedindo, ele também afirma quem Deus é. Isso é vital para a nossa vida de fé. Quando enfrentamos crises, podemos cair na armadilha de focar apenas no problema e esquecer de declarar a grandeza de Deus. Mas Davi, no meio da aflição, declara: "Tu és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam." Isso revela algo essencial. A oração mais poderosa não é a que apenas descreve a dor, mas a que também proclama a verdade. Quando afirmamos quem Deus é, a nossa fé é fortalecida, porque nossos olhos deixam de estar apenas na tempestade e passam a estar no Deus que acalma a tempestade. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos ensina algo muito parecido. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja que a ação de graças vem junto com a súplica. Agradecer no meio do pedido é um ato de fé. O Salmo 86 também é uma escola de persistência na oração. Davi diz: "Clamo a ti sem cessar." Isso não significa orar mecanicamente, mas viver em um estado contínuo de dependência de Deus. Jesus reforça essa verdade em Lucas 18, com a parábola da viúva persistente, ensinando que devemos orar sempre e nunca desanimar. Persistir na oração não é sinal de que Deus está demorando a responder, mas de que nosso coração está sendo moldado para confiar, para esperar, para amadurecer espiritualmente. Às vezes, Deus não muda a situação imediatamente porque está primeiro trabalhando em nós. Se essa palavra está fortalecendo a sua fé, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam a viver em oração constante. Outro aspecto marcante do Salmo 86 é que Davi reconhece a unicidade de Deus. Entre os deuses, não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Vivemos em uma época em que muitos colocam sua confiança em outros deuses. Não necessariamente estátuas ou ídolos, mas coisas como dinheiro, posição social, inteligência, relacionamentos ou até mesmo a própria força.
mas a verdade é que nada disso pode salvar no dia da angústia. Somente o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, tem o poder de ouvir, agir e transformar. Isaías 4, las 5 e 22. Rif, voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Se você reparar, o Salmo 86 também olha para o futuro. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Essa é uma visão profética que aponta para o dia em que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Essa certeza deve alimentar nossa esperança, mesmo quando o presente parece difícil. E aqui há uma lição prática. A nossa vida de fé pessoal impacta o testemunho global da Igreja. Quando permanecemos firmes, mesmo na aflição, mostramos ao mundo que existe um Deus digno de ser adorado. Se você crê que o nome de Deus deve ser exaltado em todas as nações, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que a mensagem do Evangelho alcance ainda mais pessoas. Há momentos na vida em que as palavras desaparecem, e o que resta é um clamor profundo, quase um grito silencioso que sobe da alma. É quando as forças se esgotam, as portas parecem trancadas e o futuro parece uma estrada vazia e sem horizonte. É nesse ponto que o Salmo 86 se torna mais do que um texto antigo. Ele se transforma em um reflexo vivo da nossa própria luta, da nossa dependência absoluta de Deus. O autor, Davi, não escreve de um palácio confortável, mas de um lugar de pressão e perseguição. Sua vida está cercada por perigos, seus inimigos o espreitam, e seu coração está pro Evolution Soccer. Sado. Ele não tenta esconder sua fragilidade, não veste uma máscara de autossuficiência, ele se coloca diante do Deus vivo e derrama sua dor sem reservas. E talvez, assim como Davi, você esteja cercado por pressões. Pode ser uma batalha interna contra o medo e a ansiedade. Pode ser uma guerra externa contra injustiças, dívidas, doenças ou relacionamentos despedaçados. É quando sentimos que estamos prestes a afundar que as palavras do Salmo 86 soam como uma âncora de esperança. Ao longo desta mensagem, vamos caminhar versículo por versículo, mergulhando no significado profundo das palavras de Davi. Você vai perceber que cada frase carrega um peso espiritual, uma chave para a fé e uma convocação para confiar no Deus que não falha. Se você crê que Deus pode falar profundamente com você hoje, já ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas recebam esta palavra.